Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O furto de hidrantes usados pelos bombeiros em caso de incêndio tem preocupado as autoridades em São Paulo. Os equipamentos são feitos de bronze e atraem ladrões por causa do comércio clandestino do metal. Somente no mês de março foram 15 ocorrências desse tipo no estado. No centro da capital, síndicos e prédios até instalaram alarmes para evitar o furto das peças. Toda a ação durou cerca de 3 minutos. Um dos criminosos chega e abre a tampa que dá acesso ao hidrante. Ele se distancia e, em instantes, volta com outro homem. Um deles se debruça para fazer o furto, enquanto o outro observa o movimento na rua. Em seguida, os dois saem levando as peças furtadas, deixando um grande vazamento de água para trás. O flagrante foi feito na capital paulista. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, só em março deste ano foram registrados 15 casos como este que nós vimos agora em todo o estado, 5 só na capital. Os ladrões furtaram pelo menos 210 peças importantes para o funcionamento de um hidrante. Elas geralmente são vendidas em comércios clandestinos ou trocadas em pontos de tráfico de drogas. Cada furto pode comprometer o combate ao fogo em uma situação de emergência. O que são esses hidrantes? São terminais hidráulicos com registro. Falando para o povo menos técnico, é uma grande torneira. Eles fazem parte para combater o incêndio, que é aquele fogo já descontrolado que pode causar risco a vidas, ao meio ambiente e ao patrimônio. Priscila é síndica de 5 condomínios no centro histórico da capital paulista. Ela conta que todos já tiveram peças dos hidrantes furtadas. Para evitar novas ações criminosas, a síndica mandou instalar um alarme que é disparado caso a tampa seja arrombada. Em caso de incêndio, o alarme de incêndio solta esse dispositivo ou a portaria, em caso de necessidade, também solta esse dispositivo. A partir do momento que eles tentam abrir e não conseguem, eles já desistem. Eles tentam abrir inúmeras vezes para roubar esse equipamento que é de cobre. Sobre o furto que mostramos no início da reportagem, a Polícia Civil disse que não localizou o registro do caso e aproveitou para reforçar a importância de se fazer um boletim de ocorrência. Deve ser feito o boletim de ocorrência e deve ser substituída imediatamente para não comprometer aí um possível sinistro. Veja agora outros destaques do dia. Alexandre de Moraes manda soltar ex-ministro Anderson Torres. Justiça absolve porteiro preso apenas por reconhecimento fotográfico. Polícia descobre refinaria de cocaína durante a operação no Complexo da Maré. Exclusivo. Nossos repórteres mostram o laboratório que estuda a droga que provoca o efeito zumbi. Na série especial, os rios do Pantanal ameaçados pela erosão e pelo lixo. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. Policiais e criminosos entraram em confronto hoje durante uma operação contra roubo de cargas e carros no Rio de Janeiro. 11 pessoas foram presas e mais de 100 veículos recuperados. Segundo a investigação, traficantes de drogas do Complexo da Maré fornecem fuzis e pistolas para a prática de assaltos no estado. O conjunto de comunidades da Maré amanheceu tomado. Policiais civis, com o apoio da PM, tinham como alvo criminosos envolvidos em roubos de carros e cargas no estado. Em alguns pontos, houve confronto por causa do avanço do blindado da polícia. 27 escolas da região suspenderam as aulas e 2 unidades de saúde tiveram o atendimento interrompido. Os agentes conseguiram recuperar 83 motos e 20 carros roubados. Também foi descoberta uma oficina para desmanche e clonagem de veículos. Em uma das casas, funcionava uma refinaria de cocaína. Os policiais ainda apreenderam um fuzil, 8 pistolas, uma granada e mais de meia tonelada de maconha. De acordo com a polícia, o Complexo da Maré se tornou uma das principais bases operacionais da maior facção criminosa do Rio.
Pelas investigações, os traficantes de drogas da região fornecem armamento pesado para as práticas de roubos de veículos e de cargas que acontecem em todo o estado. E, em alguns casos, as vítimas são levadas para cativeiros nas comunidades. Sempre são cativeiros de locais diferentes dentro dessa comunidade do Complexo da Maré, para que a vítima, num desespero, com ameaça de morte, possa efetuar transferências via Pix para a laranja desses traficantes. 6 pessoas foram presas suspeitas de desviar cargas de soja e manter caminhoneiros em cativeiro. Um dos criminosos foi encontrado em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Os outros estavam no estado de Goiás. A operação conjunta da Polícia Goiana com a Polícia de São Paulo chegou a Lucas Marques da Silva, de 25 anos. Ele era o responsável por levar os caminhoneiros até o cativeiro, enquanto outros integrantes do grupo desmanchavam o veículo para vender as peças. Além disso, eles desviavam a carga. Em Goiânia, 5 pessoas foram presas, incluindo uma mulher. A defesa de Lucas Marques ainda não se manifestou. Uma operação do Ministério do Trabalho resgatou 8 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Nova Glória, Goiás. Eles cortavam bambus numa fazenda e viviam em condições precárias. Um temporal provocou transtornos em Salvador. Ruas ficaram alagadas. O vento forte destelhou casas. Segundo a Defesa Civil, choveu mais de 100 milímetros em 6 horas. Foi inaugurado no Rio de Janeiro o Centro de Covid Longa, uma parceria entre o Instituto Evandro Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz. É um espaço de pesquisa, tratamento e reabilitação de pessoas com sequelas da Covid. 2 mulheres ficaram feridas após um ônibus bater num ponto em Belo Horizonte. Elas foram levadas para hospitais da região. O motorista disse à polícia que perdeu o controle da direção do veículo. 9 criminosos foram presos durante uma tentativa de roubo a uma agência bancária no Rio de Janeiro. Os assaltantes estavam armados com fuzis e houve confronto com a polícia. 2 suspeitos foram encontrados escondidos no banco horas depois do ataque. Vidros estilhaçados, marcas de tiros por todos os lados. Cápsulas de fuzil espalhadas pelo chão. Cenário de um confronto entre policiais e criminosos que pretendiam roubar este banco. A tentativa aconteceu durante a madrugada. A investigação aponta que pelo menos 30 homens participaram da ação. Eles chegaram a detonar um dos explosivos, como mostra o vídeo feito por moradores. A quadrilha, que era monitorada pela polícia, contava com integrantes dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraíba. Eles teriam se aliado a traficantes da maior facção criminosa do Rio. Nós conseguimos impedir o furto dessa agência bancária. Seria algo em torno de 3 milhões de reais, que as investigações estão demonstrando que tinha dentro do cofre. Não furtaram nenhum centavo, não conseguiram chegar ao cofre. 5 horas após o fim do confronto, a polícia encontrou 2 criminosos que estavam escondidos na agência bancária. Essas 3 bombas não foram detonadas e estavam com os criminosos. Ao analisar esses artefatos, os especialistas do Esquadrão Antibombas notaram que esses explosivos têm o mesmo padrão dos que já foram utilizados em outros ataques recentes em agências aqui do Rio de Janeiro. Para a polícia, um forte indício de que esses presos fazem parte de uma quadrilha especializada. Pelo menos 2 seriam responsáveis pela confecção dos explosivos. Um deles procurado na Bahia por diversos homicídios. A gente certamente conseguiu impedir novos furtos aí que poderiam vir a acontecer nos próximos dias aqui no nosso município. Repare neste cavalo. O animal se assusta e sai em disparada. Mas, como está com uma corda amarrada ao pescoço, acaba arrastando um idoso que passa pelo local. O homem foi levado ao hospital com ferimentos nas pernas e no rosto e já recebeu alta. O caso aconteceu em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. Vamos ao vivo a Brasília, porque o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e também ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, pode ser solto a qualquer momento. Quem tem os detalhes é o nosso colega Tiago Nolasco. Olá, Tiago, boa noite. Quais os detalhes da decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes?
Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Pois é, Anderson Torres pode sair a qualquer momento aqui do batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. 2 veículos dos advogados dele já estão por aqui e Elmar Novak, o advogado de Anderson Torres, nos informou que apenas aguarda a chegada da tornozeleira eletrônica. A decisão de liberar Anderson Torres é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes justificou, abre aspas, as razões para a manutenção da medida cautelar extrema em relação a Anderson Torres cessaram, pois a eficácia da prisão preventiva já alcançou sua finalidade. Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro, suspeito de omissão nos ataques às sedes dos 3 poderes. O ex-ministro da Justiça ficou preso aqui no batalhão da Polícia Militar por ser delegado da Polícia Federal. Para permitir a liberdade de Anderson Torres, o ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de medidas, a principal delas é o uso de tornozeleira eletrônica. Torres também fica proibido de deixar o Distrito Federal e de sair de casa à noite nos finais de semana. A defesa dele disse que recebe a decisão com serenidade e também manifestou confiança no Supremo Tribunal Federal. Celso e Cris, é com vocês. Obrigada, Thiago. A Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que investiga o incentivo e financiamento dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro nas sedes dos 3 poderes. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso e no Paraná. 40 milhões de reais em bens e valores foram bloqueados. Durante a operação, uma pessoa foi presa por posse ilegal de arma. Foram apreendidos ainda 8 veículos, 22 armas e o equivalente a 740 mil reais. Até agora, 550 suspeitos já se tornaram réus. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar os responsáveis pelas campanhas de desinformação do Google e do Telegram contra o projeto de lei das fake news. O caso está sob sigilo e a relatoria é do ministro Alexandre de Moraes. No fim do mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência do projeto, que ainda não tem data para ser votado. O texto prevê obrigações para plataformas digitais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagens. O Palácio do Planalto concentra esforços na aprovação do arcabouço fiscal, um conjunto de regras que tem como objetivo controlar os gastos públicos. E para evitar uma derrota no Congresso, o governo traça as estratégias para negociar com os parlamentares. O relator do arcabouço, Cláudio Cajado, esteve hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin para apresentar o texto ao governo. O novo regime fiscal, ele é inteligente, porque ele atende à necessidade de termos um marco fiscal bom, estabelecendo a meta de redução de dívida. Isso vai ajudar na política monetária, traz segurança na política fiscal, ajuda indiretamente também o câmbio. A entrega do texto no Congresso estava prevista para esta quinta-feira, mas o relator prefere esperar o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltar dos Estados Unidos ao Brasil, o que deve acontecer essa noite para que ele ajude a costurar os últimos acordos que garantam a aprovação em plenário. O projeto deve ser apresentado na próxima terça-feira. Esse timing do momento de votarmos em plenário cabe ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e aos líderes partidários. Eu estou concluindo o relatório, ele ainda não está completamente finalizado, mas eu espero que com a chegada hoje do presidente Arthur Lira nós possamos já ter essa data para poder disponibilizar o relatório. Aqui no Planalto, a tentativa de melhorar a articulação política com o Congresso continua sendo prioridade. A presidente do PT quer que seja criado um conselho para fazer a interlocução com os parlamentares, o que reduz a importância da Secretaria de Relações Institucionais, comandada pelo ministro Alexandre Padilha. Uma ala defende que Lula assuma a frente das negociações, outra, que ele só entre em último caso. Ontem à noite, o presidente orientou ministros a cumprirem as promessas que foram feitas aos parlamentares para garantir a aprovação do arcabouço fiscal. O ministro Padilha ouviu do PSD que os 3 ministérios que a legenda tem não garantem votos em plenário e que os parlamentares esperam que emendas sejam liberadas. O presidente Lula está na Bahia, onde participou da abertura do Plano Plurianual, que teve o lançamento de uma plataforma digital do governo.
É a partir do plano plurianual elaborado a cada 4 anos que são feitas as diretrizes orçamentárias que definem como o dinheiro público será gasto. Agora, os cidadãos também vão poder sugerir propostas a partir da plataforma Brasil Participativo. Pela primeira vez, a gente está colocando o povo para dizer o que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. Durante o evento, Lula falou sobre a privatização de estatais e sobre o preço dos combustíveis. Nós não vamos vender mais nada da Petrobras, o Correio não será vendido. Nós vamos tentar fazer com que a Petrobras possa ter a gasolina mais barata, que o óleo diesel mais barato, que a gente possa voltar a construir navio. No início da noite, o presidente participou de uma cerimônia em que regulamentou a Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. 3 bilhões e 800 milhões de reais foram liberados para que estados e municípios financiem projetos culturais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está no Japão, onde participa de encontro com ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G7, as 7 maiores economias do mundo. Quem tem os detalhes é a correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. Olá, Celso. Muito boa noite para você, para a Cris e a todos aí no Brasil. O primeiro compromisso de Fernando Haddad aqui no Japão foi com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. O ministro quer estreitar as relações comerciais com o país. Ele também pediu que o governo americano ajude a socorrer a Argentina, que enfrenta uma crise econômica. O Brasil participa da reunião do G7 como convidado, ao lado da Índia, Indonésia e Coreia do Sul. Haddad disse que os empresários japoneses se mostraram interessados na aprovação de um acordo comercial entre Mercosul e o Japão. O evento segue até sábado. Haddad deve se encontrar agora com Joseph Stiglitz, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Celso, Cris, com vocês. Obrigado, Silvia. Uma importante regra migratória dos Estados Unidos chega ao fim hoje. O governo americano prevê uma situação difícil nos próximos dias na fronteira com o México. 24 mil oficiais estão a postos para conter o fluxo migratório ilegal. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas, principalmente de países da América Latina, tentem entrar nos Estados Unidos a partir de amanhã. Muitos estrangeiros estão acampados e pretendem pedir asilo. Eles aguardam o fim da medida chamada Título 42, que expira hoje. Com essa regra, era possível negar de forma imediata a entrada de estrangeiros que estivessem sem a documentação necessária e que chegassem de países onde havia emergência sanitária. A medida foi usada 2 milhões e 800 mil vezes desde que começou a valer em março de 2020. A Título 42 permitia deportar pessoas sem analisar os pedidos de asilo. O secretário de Segurança Interna americano, Alejandro Mayorkas, avisou que as fronteiras não estão abertas, mas sabe que a situação será muito difícil. Desde o primeiro ano de governo, o presidente Joe Biden tem sido criticado pela falta de uma política contra a crise migratória. As ruas do centro de Milão ficaram cheias de fumaça depois da explosão de uma van. O fogo se espalhou por outros carros que estavam estacionados. Autoridades afirmam que a explosão foi causada por cilindros de oxigênio que estavam na van. Uma pessoa se feriu. Na Alemanha, 2 pessoas morreram depois que um homem disparou dentro de uma fábrica de carros. O atirador era funcionário terceirizado da montadora. O homem de 53 anos foi preso. A motivação do crime não foi revelada. Um casal de brasileiros foi encontrado morto dentro de um apartamento em São Francisco, no estado americano da Califórnia. As autoridades não divulgaram as causas das mortes. O Consulado-Geral do Brasil na região está em contato com a família e a polícia apura o caso. Voltou a chover forte em Salvador e toda a cidade entrou em alerta
para alagamentos e deslizamentos nesta quinta-feira. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Até quando os baianos vão ter que se preocupar com essa situação? Pelo menos até segunda-feira. Cris, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. Boa noite a todos aí de casa. A frente fria que passou pelo Sudeste está no oceano bem afastada. Mesmo assim, influencia o tempo na costa da Bahia. Nesta sexta, chove também nas outras áreas escuras do mapa, do Rio de Janeiro até o Acre, com transtornos. Enquanto isso, o Centro-Sul e o interior do Brasil seguem com baixa umidade do ar. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, pode gear de novo, com mínima de 1 grau negativo. No Rio de Janeiro, faz até 25 à tarde. Em Cuiabá, 31. No Recife, 29. Em Boa Vista, até 34. Aviso para quem pretende pegar estrada nos próximos dias. Cuidado com a neblina logo cedo e à noite, na metade sul do país. Em Curitiba e em São Paulo, chance de chuva leve, com máximas de 17 e de 20 graus. Em Goiânia, sexta ensolarada com 30. Em Vitória, temporais com 25. Vamos ao Tempo Delivery. Olide, o Silva está de olho na previsão para a cidade de Tubarão, lá em Santa Catarina. Vamos lá, cadê o Silva aqui na nossa tela? Muito bem-vindo, Silva, ao nosso Tempo Delivery. Olha só, os ventos do mar mantêm a condição de chuva fraca na sexta-feira. Faz 21 graus. No fim de semana, o sol aparece e aí sim a temperatura sobe à tarde para 22 e até 25 graus. Faça como ele, participe do Tempo Delivery pela hashtag #VocênoJR, pelas redes sociais. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir. Grávida de 27 anos está desaparecida e o namorado é o principal suspeito. Família aguarda a soltura de homem preso injustamente há 3 anos na Baixada Fluminense. Processos se basearam apenas em reconhecimento fotográfico. Medida provisória detalha regras para o mercado de apostas esportivas no Brasil. Na série especial, rios de águas cristalinas que desaguam no Pantanal. A Procuradoria da Justiça Desportiva, ligada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, se pronunciou hoje sobre os casos de apostas ilegais no Campeonato Brasileiro. Segundo o órgão, os jogadores envolvidos no esquema podem até ser banidos do futebol profissional em caso de reincidência. Para a Procuradoria da Justiça Desportiva, que avalia o caso de manipulação no âmbito esportivo, não há neste momento nenhuma hipótese de paralisação de qualquer competição ou anulação de partidas, já que não há indício do envolvimento de clubes e de casas de apostas. Por outro lado, a Procuradoria diz que trocou informações com o Ministério Público de Goiás, para que todos os envolvidos sejam denunciados e levados a julgamento. Até agora, 15 jogadores foram indiciados nas 2 fases da investigação do Ministério Público. Desses, 3 foram afastados pelos clubes, 4 estão desempregados e outros 8 continuam jogando normalmente. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva disse que os jogadores podem ser banidos do futebol. Se houver comprovação da manipulação, as penas para os jogadores são de 6 meses a 2 anos de suspensão, além de multa de até R$100 mil. Em caso de reincidência, o atleta pode ser banido. Quando provar que ele recebeu mais de uma vez, que ele recebeu a proposta mais de uma vez e que ele se apropriou indevidamente de um dinheiro para praticar uma falta, um tiro de meta, um escanteio, alguma coisa nesse sentido. Já na Justiça Comum, os jogadores vão responder por integrar organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. O governo apresentou hoje detalhes da medida provisória que irá regulamentar as apostas esportivas no Brasil. A expectativa é de que as regras possam dar segurança para empresas e apostadores, além de melhorar a arrecadação tributária. O texto estabelece os valores da cobrança de impostos e prevê a criação de uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda que vai monitorar o mercado de apostas e fazer o credenciamento de novas empresas. Os debates sobre o tema começaram em 2018, quando foi criada a lei que permitiu o funcionamento dos sites estrangeiros de apostas no Brasil. Mas a regulamentação nunca saiu do papel. As empresas e o governo não falam em números precisos, mas o Ministério da Fazenda estima que a arrecadação possa ficar entre 12 e 15 bilhões de reais ao ano.
A ideia em discussão é criar uma taxa sobre os ganhos das empresas e um tributo sobre os prêmios do apostador. A taxação das empresas será de 16% sobre a receita obtida com todos os jogos feitos, sem contar os valores pagos aos apostadores. Já o prêmio de quem acertar uma aposta será tributado em 30% de imposto de renda, com isenção de até R$ 2.112. A arrecadação será distribuída para a Seguridade Social, clubes esportivos, Ministério do Esporte, Educação Básica e para o Fundo Nacional de Segurança Pública, responsável pelas ações de combate à manipulação de resultados. São 4 anos que essa atividade está presente no Brasil de forma muito decisiva, sobretudo para o futebol brasileiro. Praticamente todos os clubes da Série A, B, C e D têm patrocínio do BET. Uma atividade que está crescendo cada vez mais. O Brasil já é considerado um dos maiores mercados do mundo do bet e precisa de regulamentação. Os sites de apostas esportivas que quiserem operar no Brasil, além de serem credenciados pelo governo, terão que seguir requisitos como manter uma sede física em território nacional e apresentar uma série de certificados, entre eles dos meios de pagamentos utilizados e de sistemas para evitar e combater a manipulação de resultados. As empresas também serão obrigadas a promover ações de conscientização para evitar que as apostas se tornem um vício. A partir da regulamentação, o governo arrecada impostos, as pessoas que gostam de apostar, que apostam, vão saber que estão apostando em sites licenciados e 100% legalizados pelo governo brasileiro. E também, claro, as casas de apostas, porque vão trabalhar num segmento, num mercado regulamentado, em que as regras serão iguais para todos. E mais do que arrecadar, de botar todo o mercado dentro de um parâmetro, que hoje não tem. Para este especialista, a medida provisória irá trazer mais segurança jurídica para as empresas e poderá ajudar no combate à eventual manipulação de resultados. As casas de aposta vão ser talvez as maiores interessadas em comunicar essas supostas ocorrências de ilícito e com isso facilitar a atuação do governo brasileiro também na prevenção e repressão desses ilícitos. Tudo o que as empresas esperam é que haja uma previsibilidade. Para os apostadores, também haverá mais segurança. O apostador, sem dúvida, vai ser o maior beneficiado com essa regulamentação ou regulação das apostas esportivas tão esperada aqui no Brasil. Em primeiro lugar, porque ele vai passar a ter um marco regulatório que dá a ele proteção. Então, ele vai passar a ter alguém, por exemplo, com um CNPJ, aqui instalado no Brasil, a quem ele pode procurar, processar, reclamar ou demandar algum tipo de questão. A medida provisória valerá por até 120 dias e vai precisar ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. A polícia investiga o desaparecimento de uma mulher grávida de 27 anos na Grande São Paulo. Ela sumiu no último dia 2, depois de fazer uma visita ao namorado. Ele é o principal suspeito e teve a prisão preventiva decretada. Uma denúncia anônima levou os policiais até esta região de Mata Fechada, às margens do rio Juqueri, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Cães farejadores foram usados nas buscas, que foram suspensas no fim da tarde. Segundo a polícia, Matheus Henrique Alecrim foi visto na região um dia depois do desaparecimento da namorada, Tainá Russo. A jovem saiu de casa no dia 2 de maio para encontrá-lo e não foi mais vista. Os dois namoram há quase um ano. Mas a relação teria começado a ficar conturbada há cerca de 2 meses, quando Tainá descobriu que estava grávida. Segundo a polícia, Matheus foi a última pessoa a estar com Tainá. No depoimento, ele apresentou algumas contradições. Os policiais também perceberam que a casa dele havia passado por uma faxina. Matheus teve a prisão preventiva decretada. Tudo vai ser periciado novamente. Nós resolvemos hoje aí, conversando com os peritos, nós vamos fazer um outro tipo de perícia na casa, porque o resquício de sangue, um pinguinho, um respingo de sangue foi encontrado numa maçaneta. É muito pequeno para a perícia, mas eles estão tentando. De acordo com a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, existe uma subnotificação de crimes contra a mulher. Pelo fato da mulher normalizar atos de agressão e até mesmo romantizar, por uma dependência emocional por aquele agressor. Quando aquela mulher está em um relacionamento amoroso e ela se sente ameaçada, desconfortável, é o sinal de alerta. Um porteiro de 35 anos conseguiu na justiça a liberdade depois de passar
3 anos preso. Ele responde a mais de 60 processos que, segundo a Defensoria Pública, se basearam apenas em fotos tiradas das redes sociais. Foram 3 anos de angústia. São 3 anos de caminhada. Aquilo ali virou uma caminhada para mim. Não faltei uma visita. A luta para provar a inocência do filho começou em 2020, quando fotos do porteiro Paulo Alberto da Silva Costa saíram das redes sociais e foram parar no álbum de suspeitos desta delegacia na Baixada Fluminense. A justificativa foi de que Paulo, um homem negro de 35 anos, se encaixava no perfil descrito por vítimas. Logo, ele foi preso e acusado em mais de 60 processos. Todo mundo falava, batia na tecla, gente, está tendo um engano. Esse menino é trabalhador, ele trabalha na portaria, tinha inclusive um lava-jato também para complementar a renda. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e esta semana determinou a soltura de Paulo Alberto. O Ministério Público do Rio não quis comentar a decisão do STJ, mas ressaltou que em um dos processos o acusado foi reconhecido pela vítima pessoalmente, tanto aqui na delegacia como em juízo. Já a Polícia Civil disse que o reconhecimento fotográfico é aceito por lei, mas que não deve ser o único meio para finalizar um inquérito. Só no Rio de Janeiro, os presos irregularmente por reconhecimento fotográfico ficam em média 1 ano e 2 meses privados da liberdade. Para o presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o caso de Paulo Alberto deve servir de alerta. A situação do Paulo, ela é muito chocante, mas eu tenho certeza que ela não é isolada. E a justiça precisa olhar para isso. 10 pessoas foram presas em uma grande operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas em cidades no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mais de 30 milhões de reais em bens foram apreendidos. Policiais federais foram às ruas em 6 estados. O objetivo era prender uma quadrilha que trazia drogas do Paraguai para vender no Brasil. Foram apreendidos 2 helicópteros, um deles do interior do Paraná, que, segundo as investigações, era usado para trazer cocaína do exterior. Também foram feitas buscas em casas de alto padrão, incluindo essa mansão em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foram apreendidos carros de luxo e pacotes de drogas. Contas bancárias ligadas aos criminosos também foram bloqueadas. Tudo foi avaliado em mais de 30 milhões de reais. A operação também contou com a colaboração da polícia do Paraguai. A investigação descobriu que a quadrilha usava como ponto de apoio uma fazenda no país vizinho. Em 2 anos de trabalho, a polícia apreendeu quase 3 toneladas de cocaína, além de 9 helicópteros e um caminhão utilizados para o transporte da droga. Um dos presos foi encontrado em Londrina, no interior do Paraná. Ele quebrou um celular quando os policiais chegaram. Os investigados devem responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 2 golpistas foram presos em flagrante no Rio de Janeiro depois de tentar vender um terreno com a documentação falsa. A dupla foi desmascarada quando tentou negociar o lote com o próprio dono do terreno por 3,5 milhões de reais. Esta seria uma reunião normal para a negociação da venda de um terreno numa área nobre da zona oeste do Rio. Mas era golpe. Os suspeitos foram surpreendidos com a chegada dos policiais durante um encontro marcado com a vítima, que era o próprio dono do terreno. Nesse encontro tinha sido ajustado o pagamento de 3,5 milhões por esse lote de terreno. Ia ser pago 1 milhão à vista e mais 10 parcelas de 50 mil reais em notas promissórias. E a diferença desse valor seria pago através de permutas imobiliárias. O dono do terreno tinha sido procurado pela quadrilha. Vieram me oferecer, inacreditavelmente, um corretor bateu no meu escritório, me oferecendo o lote. De cara eu vi que era meu, eu percebi que ali tinha um problema e comecei a negociar meu próprio lote para entender o tamanho do problema. Tiago Endrigo da Silva, de 39 anos, e Edivando Santos Pereira Bernardo, de 36 anos, foram presos em flagrante. O lote de 10 mil metros quadrados fica nesta área. A documentação do terreno foi falsificada para que os criminosos conseguissem se passar por proprietários. Eles devem responder por associação criminosa e uso de documento falso.
A polícia continua investigando o caso para tentar identificar outros integrantes da quadrilha. Mais de 18 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no ano passado em todo o país. Este mês, a campanha do Maio Amarelo busca conscientizar os motoristas na tentativa de reduzir o número de acidentes. Diza Gonzaga perdeu o filho Tiago em uma batida de carro quando ele tinha apenas 18 anos. Já se passaram quase 30 anos. Ela usou o luto para evitar outras tragédias como a que enfrentou. Criou uma fundação que leva o nome do filho e tem a intenção de conscientizar e prevenir acidentes no trânsito. A gente tem lutado nesses anos todos para que outros jovens lindos como o Tiago não percam a vida e hoje para a sociedade toda, né? Há uma década, a campanha Maio Amarelo busca reduzir os índices. Neste ano, o tema é No Trânsito, Escolha a Vida. No ano passado, em todo o país, mais de 18 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Apesar da redução de 8% em relação a 2021, o Brasil continua sendo o terceiro país com maior número de acidentes fatais em todo o mundo. Uma alta velocidade, uma negligência, uma impaciência no trânsito e uma dose um pouco acima daquilo que é o normal, ou deveria ser zero, né, de bebidas alcoólicas. Essa conjunção de fatores levam ao acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 15 mil acidentes em estradas federais nos 3 primeiros meses deste ano. 77% deles causados por imprudências, como ultrapassagens indevidas e velocidade acima do permitido. Temos que mudar. É um comportamento que está matando. Veja a seguir, pesquisa do IBGE revela que a renda média per capita domiciliar no Brasil subiu quase 7% em 2022. Peritos do Instituto Nacional de Criminalística identificam fórmulas das drogas K num dos maiores laboratórios da América Latina. Na série especial, o trabalho de preservação dos rios que cruzam o Pantanal. Morreu aos 29 anos a jogadora de vôlei Ana Paula Borgo. Ana Paula jogou por grandes equipes do Brasil e do exterior. Pela seleção brasileira, participou de torneios importantes como os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Ela lutava contra um câncer de estômago diagnosticado em setembro do ano passado. O corpo da atleta será velado no ginásio José Liberati, em Osasco, na Grande São Paulo. A cantora Rita Lee, que era corintiana, recebeu hoje uma homenagem do time no jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão. Todos os jogadores entraram em campo vestindo camisas com o sobrenome Lee, como Yuri Lee e Adson Lee. Na camisa também estava a hashtag Amor Branco e Preto. Esse é o nome da canção que a artista compôs para o Corinthians, lançada em 1972. Faz parte do álbum Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida. A obra é da época em que Rita Lee cantava com os Mutantes. A desigualdade salarial diminuiu no país e o rendimento médio da população brasileira registrou alta de quase 7% no último ano. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A Soraya mora com as 3 filhas e estava desempregada havia um ano. Em novembro, conseguiu um emprego com carteira assinada como vendedora de cosméticos. É uma segurança, né? Querendo uma segurança, é melhor que o serviço, o freelance, né? O salário de R$ 1.800 por mês tirou a família do sufoco. Mas ainda é difícil fazer a conta fechar. Porque assim, paga água, paga aluguel, paga luz e tudo está muito mais caro. Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que, no ano passado, o rendimento médio das famílias brasileiras foi de R$ 1.586 por mês, 6,9% maior do que em 2021. Pegando o total de rendimentos da família e distribuindo por cada pessoa, a gente tem um valor mais elevado. Então, teve um aumento expressivo, né? Então, mostra um cenário de recuperação do poder aquisitivo das famílias. No ano passado, 134 milhões de brasileiros receberam algum tipo de renda, seja do trabalho, programas de auxílio do governo, aplicações ou aposentadorias e aluguéis. É o equivalente a mais de 62% da população,
o melhor resultado da série, iniciada em 2012. A desigualdade de renda também diminuiu. De acordo com o índice de Gini, que vai de 0 a 1, o Brasil recuou um pouco, de 0,544 em 2021 para 0,518 em 2022. Quanto mais perto do 1, maior é a desigualdade. O maior contraste salarial do país ainda está na região Nordeste. São famílias muito vulneráveis, que ficam à mercê da existência de programas de transferência de renda. Então, qualquer mudança na sistemática do pagamento desses recursos afeta um número muito grande de famílias. A apreensão de drogas K deu um salto nos 4 primeiros meses desse ano em São Paulo. O número já superou o de apreensões registradas nos últimos 2 anos. Nossos repórteres entraram com exclusividade no laboratório que estuda a droga que provoca efeitos devastadores nos usuários. A pandemia foi um marco para a popularização dos canabinoides sintéticos no estado de São Paulo. Na época em que as visitas foram suspensas nas prisões, a droga entrava escondida em folhas de papel. Essa droga chegou a ser proibida pelo PCC no sistema prisional devido ao dano que ela estava causando para os seus usuários, Eles estavam ali literalmente se comportando como zumbis dentro do sistema prisional. A principal facção criminosa do país comanda a distribuição dessas drogas no estado. Em São Paulo, nos últimos 2 anos, o tráfico de canabinoides sintéticos disparou. Em 2021, o DENARC apreendeu pouco mais de 5 quilos de drogas K. No ano passado, a quantidade dobrou. E em 2023, só até o mês de abril, a polícia encontrou 18 quilos desse tipo de entorpecente nas mãos dos traficantes. Um estudo internacional indica que o negócio se tornou extremamente lucrativo para os criminosos. Os nomes K2, K4, K9 e Spice foram criados pelos próprios traficantes. Mas não se sabe ao certo se há alguma diferença na composição química dessas drogas. Centenas de fórmulas e diferentes princípios ativos dificultam o trabalho das autoridades. Nem todos os estados têm equipamentos capazes de fazer a identificação. Porções de canabinoides sintéticos apreendidas em todo o país quase sempre são encaminhadas para o Instituto Nacional de Criminalística, aqui em Brasília. É um dos maiores laboratórios da América Latina, equipado com máquinas como esta, é o cromatógrafo, capaz de identificar em poucos minutos a composição química dos entorpecentes. E o resultado vai direto para um computador. Lá é comparado com um banco de dados. A gente dissolve uma pequena porção dessa substância em um solvente, ele é colocado no equipamento, uma amostra é injetada nessa coluna e ela produz uma espécie de impressão digital da molécula. E essa impressão digital é comparada com um banco de dados de milhares de substâncias. A máquina de ressonância magnética nuclear é capaz de fazer a leitura de moléculas ainda não catalogadas no Banco de Dados Nacional. É um trabalho importantíssimo para que uma substância seja classificada como droga e, a partir daí, enquadrada como ilícita. A Anvisa publica a portaria que proíbe a venda e o consumo das fórmulas identificadas. Cada ano foram aparecendo mais casos, que motivando mais atualizações de lista e no caso, substâncias novas, que a identificação delas tem uma implicação prática, porque a competência legal de dizer o que é proibido no país está com a agência. Segundo a polícia, as novas drogas são mais difíceis de serem detectadas em fiscalizações.
O problema das drogas sintéticas, a primeira sua forma de apresentação, que muitas vezes ela pode realmente se apresentar ao estilo da droga K, às vezes como um líquido, que já pode estar pulverizado em algum tipo de material, de folha de papel ou em micropontos. É possível que essas drogas estejam chegando ao Brasil por meio de correspondências? Sim, é possível e já foi detectado. As novas drogas também são usadas em cigarros eletrônicos, que mesmo proibidos no Brasil, viraram mania entre os jovens. Algumas essências podem conter canabinoides sintéticos, produzidos com o mesmo pó diluído das drogas K. Para mim, o essencial é monitorar, coordenar umas respostas a nível regional e avaliar os riscos associados a estas substâncias, pesquisar, investir mais na pesquisa, na investigação, para conhecer melhor os riscos para a saúde. Nas últimas semanas, 4 mães pediram socorro num instituto que ajuda crianças e adolescentes no centro de São Paulo. Os filhos agora enfrentam as sequelas do vício em drogas K. Às vezes uma frustração ou outra leva a gente para essa cena de uso, como um gatilho, um escape, às vezes por diversão. A gente não pode fingir que não existe. Eu acho que esse é um dos problemas, né? É uma pessoa, tem um nome, tem uma história. Hoje, na nossa série especial, nós te convidamos a viajar pelos belos rios do Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Na Serra da Bodoquena, um parque nacional no sudoeste do estado, essa riqueza natural tão procurada por turistas é ameaçada pela erosão do solo e pelo descarte de lixo na água. Uma paisagem deslumbrante. De águas claras e escuras. E cheia de cachoeiras. Estamos na região da Serra da Bodoquena, que avança por 4 municípios de Mato Grosso do Sul. Aqui as áreas de Mata Atlântica e Cerrado são ligadas ao Pantanal pelos rios que brotam neste ponto do Brasil. Um deles é o Rio da Prata, na cidade de Jardim. A transparência da água é resultado do efeito do calcário, que reveste o solo e as rochas porosas. Mas em outros trechos a água fica escura e sem visibilidade por causa da erosão. Crateras enormes despejam sedimentos no rio, inclusive bem perto de uma nascente. Só no entorno do Rio da Prata já foram identificadas 10 grandes erosões. Para chegar até elas, o acesso é difícil. Perto das crateras, os pesquisadores usam pedras para formar uma barreira de contenção e evitar que a terra seja despejada diretamente na água. O próprio turista que veio, há 3 anos atrás e voltou de novo, ele mesmo disse, a visibilidade está muito melhor do que aquela outra vez que eu vim. Então isso só prova para nós, que o trabalho que a gente vem fazendo, ele está dando resultado. A água dos rios da Serra da Bodoquena também é ameaçada por um animal, o javali. Essas imagens mostram que a espécie vem se reproduzindo na região e causando transtornos em áreas de nascentes. Então você vê a areia borbulhando ali e o entorno desse local tudo fuçado, detonado, destruído. Então há uma preocupação muito grande agora com não só com a conservação de solo e também esses animais estão chegando. 70 quilômetros à frente, outra equipe se organiza para uma inspeção pelo Rio Formoso, em Bonito.
Animais nos acompanham debaixo d'água e pela orla do rio. Conforme avançamos, os técnicos coletam amostras da água e também ficam de olho nas margens para recolher o lixo que se acumula. De repente, um capacete de moto aparece boiando. Neste ponto do rio há pedaços de isopor. E na orla, garrafas de plástico e latas de alumínio. Apesar desse contraste entre natureza e lixo, recebemos uma boa notícia ao final da expedição. As análises concluíram que a qualidade da água do rio ainda está boa. O rio está leitoso, mas isso é uma influência dos regimes de chuva. Nesses 4 primeiros meses do ano, a gente tem vida relacionada com ele, a gente encontrou vários animais. O rio está saudável, sim. A conexão entre os rios e a mistura de cores nas águas que se fundem encantam quem trabalha na maior planície alagável do mundo. Então a nascente dos rios aqui nessa região, ela vai alimentar o Pantanal. Então ela é muito importante eu preservar aqui. Com conta disso, a natureza lá embaixo, no Pantanal, vai agradecer. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis e logo depois da novela Jesus Reality, A Grande Conquista, vai testar os limites dos confinados. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.